estados querem que o Congresso estabeleça uma compensação com dividendos da Petrobras como forma de reparar a perda de receita com a queda do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Você tem acompanhado aqui na Tupi, né, que há um caminho para diminuição no preço dos combustíveis no final, lá para nós, a gasolina, o álcool, enfim, o gás, né, a partir do tabelamento em 17% como teto da cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços por todo o Brasil. Os recursos pedidos, né, vão vir do fundo que serão transferidos direta e incondicionalmente aos estados e ao Distrito Federal como compensação dessa perda. O Rio, por exemplo, se eu não me engano, e se eu estiver errando aqui, o senhor que está acompanhando isso de perto, deputado André Ceciliano, presidente André Ceciliano, chega a arrecadar 30% do preço do produto e vai cair para 17%, perde 13% nesse tabelamento do ICMS. Está correto? E isso é bom, é ruim? Como é que o senhor vê essa medida? Bom dia. Bom dia, Francisco Barbosa. Bom dia, Rodrigo Amorim, meu irmão. Bom dia aos amigos ouvintes da Super Rádio Tupi. Isso é uma falácia, Barbosa. Uma falácia para passar no cabelo ou para comer com é uma mentira. Uma mentira, pronto. Porque o preço, o ICMS, por exemplo, do diesel no Rio de Janeiro é 12%. O GLP, que é o gás de cozinha, é 0%. A verdade é que o ICMS da gasolina, sim. Mas para você ter uma ideia, o diesel de 19 para cá subiu 165%. O diesel na bomba, 165%. O que vai ocorrer é que é uma medida populista, vai tirar quase 7 bilhões de reais dos cofres do Estado, quase 2 bi dos municípios, e esses recursos que são arrecadados são investidos 25% na educação, nos municípios 15% na saúde, mas no Estado 12%. Então, é uma mentira, porque isso é uma política adotada pela nossa Petrobras, que é o preço paridade internacional. Hoje essa medida não vai ter impacto nenhum lá na bomba, terá impacto no preço da gasolina, do álcool, caso, do diesel. Terá impacto. Agora, será que vai reverter? Será que a margem de lucro não será a mesma ou vai aumentar? Mas o fato é o seguinte, Barbosa, hoje, por exemplo, no pré-sal, para produzir um barril de petróleo é menos de $3. A Petrobras vende no mercado internacional hoje, o preço é $115. Então produz por 3 e o mercado internacional hoje é 115. Então, como nós produzimos mais petróleo do que consumimos, a Petrobras já tem uma receita aí extraordinária. Mas pior que isso é se desfazer das refinarias, e as refinarias ainda próprias da Petrobras estão em 45%, 50% da sua capacidade de refino. Então, o diesel e mesmo a gasolina, ele poderia estar sendo refinado aqui no Brasil, e aí nós não teríamos essa paridade internacional. Então, essa é uma política deliberada do governo, porque o governo é o maior acionista da Petrobras. Essa falácia de achar que o problema da Petrobras é mentira, é uma política deliberada, ainda implantada em 16 pelo Temer, e que a qualquer momento o presidente da República pode mudar. Então, essa coisa de você ter a paridade do preço do combustível no mercado internacional que está prejudicando todos os brasileiros. Então, o gás de cozinha no estado do Rio de Janeiro é 0 ICMS. O óleo diesel da bomba é 12%. Eles querem reduzir as alíquotas, sim, da gasolina e do álcool para 17%. Ocorre que a alíquota, como você disse, é mais de 30%, tá? Mais de 30%. É mais de 30%. Na verdade é 32% mais 2%. No caso da gasolina. Barbosa, é uma decisão política do governo em relação à Petrobras. A Petrobras hoje, ela serve para dar lucro em especial para os investidores internacionais. A Petrobras foi constituída com os recursos dos impostos do brasileiro e da brasileira. Então a Petrobras é uma empresa pública. Tem ações do mercado internacional, ótimo. Agora não pode dar um lucro que deu agora de mais de 40 bilhões de reais no primeiro trimestre. Pior ainda, Barbosa, como o preço vai variando do mercado internacional, essa inflação vai junto, porque para você produzir
o alimento, você precisa do óleo diesel. Para você transportar as pessoas, você precisa do óleo diesel. Para você movimentar o comércio, você precisa dos combustíveis. E isso tá atrelado, essa inflação que a gente vive de mais de 12% dos últimos 12 meses, não é uma inflação de demanda, não é o povo que está comprando o arroz, o feijão, a carne. Não é isso. É por conta do preço das commodities. Então, o governo aumenta o juro, por exemplo, de 2,75 para 12,75. Isso tem um custo interno para o Tesouro brasileiro de mais de 500 bilhões de reais por ano. Então nós estamos elevando o preço dos combustíveis, estamos elevando a inflação, porque quando você eleva o combustível, eleva a tarifa do transporte, eleva o preço do alimento, eleva toda uma cadeia, né? Então é uma falácia que reduzir o ICMS vai reduzir o preço, porque é uma política adotada, de novo, pela Petrobras. Sim. De 2019 a 2022, agora maio, ô Amorim, o preço do diesel subiu 165%. Não foi o ICMS a causa desse aumento. Pegaria até um gancho do próprio presidente André Siciliano, que citou a nossa falta de refinarias como a pior mazela que a gente tem nesse momento. Se a gente refinasse o nosso petróleo, que é abundante, é transbordante, nós não teríamos essa política tão pesada de preços para o consumidor. Eu lamento muito que a gente não tenha conseguido realizar as refinarias todas, tantas que no papel existiram. Uma, inclusive, está aqui no Rio de Janeiro, do nosso lado. Era motivo de eu dar pulos quando eu vi aqueles monte de caminhão indo para lá, direto, e estancou, né? Graças a todos os problemas que a gente disse aqui de desvios catastróficos da verba que deveria ser para lá, para a construção dessa refinaria aqui no Rio, do Comperj, que a gente espera que tenha um bom final e que vire até uma área de refino, sabe-se lá de quê, mas que não se jogue fora esse dinheiro todo do contribuinte brasileiro, que foi um crime. Mas assim, olha, se cometeu um crime contra o Rio de Janeiro e contra o Brasil, foi um crime de se estancar a construção dessa refinaria, que agora, sem dúvida nenhuma, seria muito oportuna na nossa vida e na nossa história. Então, Francisco, quero sim. Raciocínio, porque quando você pensa na estratégia de um país ser autossuficiente, ser soberano, por exemplo, agora tem um risco, se o governo tabelar o preço do diesel, de faltar o diesel. Isso é a questão de soberania, igual de energia, né? Se você tem produzindo aqui o petróleo e tem refinando o petróleo para produzir o diesel, pode ser qualquer crise do mundo, você é soberano, você produz o combustível suficiente para você produzir o alimento, para você... Então, isso é a questão de soberania. Por exemplo, agora a Petrobras está contratando, Amorim, 2 plataformas em Singapura, ao custo de 3 bilhões de dólares. Pra você ter uma ideia, esse custo é 30%, 40% a mais do que foi há 2, 3 anos. 3 bilhões uma plataforma. Poderia estar construindo aqui no Brasil o casco, o módulo, produzindo, exatamente, gerando emprego. Mas, presidente, então, mais uma vez, aí o Rio de Janeiro sofre. Há quantos anos o Rio de Janeiro sofre com políticas federais? Décadas. Entra governo, sai governo, de todas as bandeiras. E o que se faz? Se tira proveito da Petrobras, muito proveito, todo proveito, pessoal e político, né? E o cidadão se lasca. Basta ver a recente história do Brasil. Basta. A gente não quer mais todo esse escândalo, essa miséria, porque passamos política por causa da Petrobras. Pagamos um preço muito caro. Pagamos até agora, estamos pagando. Infelizmente, por causa de toda essa história, a Petrobras, infelizmente, é uma das maiores e melhores empresas do planeta. Mas deu azar de passar pela mão de alguns políticos brasileiros. Numa resolução assinada pelo coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário estadual de Polícia Militar, 10 mil agentes que hoje integram a reserva remunerada da corporação podem receber uma pistola calibre 40, 3 carregadores e uma caixa de munição com no mínimo 50 balas. Basta que eles façam uma requisição, pleiteiem o direito a ter essa arma. André Siciliano, achou boa a iniciativa dessas armas irem para os policiais da reserva? Bem, Francisco, falar de armas é sempre um tema que causa um debate grande. Eu sou a favor. Sim. Eu sou contra
é você abrir a possibilidade de qualquer cidadão adquirir armas. Não uma arma, armas. Como a gente vê nos últimos anos no Brasil. Mas ontem mais um atentado nos Estados Unidos dentro do hospital ontem. Meu então, Deus do céu, falta de sossego. Para você ter uma ideia, Francisco, até o ano de 2019, os policiais que trabalhavam dia a dia, que trabalham dia a dia, eles entregavam ao fim do dia o colete e as armas. Eu sou autor de uma lei, a Lei 8.241 de dezembro de 18, que obriga o Estado a gente chama acautelar. Na verdade, no português, claro, obriga o Estado a deixar com o policial militar as armas e os coletes e o fardamento. Porque antes eles deixavam nos batalhões e nos locais de trabalho. Então é fundamental, porque quando o policial vai para casa, muitas das vezes ele é identificado como polícia, já aconteceu muitos homicídios. E eles precisam ter a garantia, e como disse o Rodrigo Amorim, é um policial que é treinado, que recebe a arma, não vejo nada demais. Agora, sou contra essa coisa de você vender armas aí desenfreada para o cidadão. O policial é um homem treinado, né? E muito bem lembrado pelo presidente André e pelo deputado Rodrigo aqui, pelo Siciliano, pelo Amorim. Policial é policial a vida inteira. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não tem hora de não estar policial. Me permite, eu sou favorável ao cidadão de bem, cidadão que está habilitado a andar armado. Sim. Portar arma, ter arma, isso faz parte da liberdade, aí é um tema polêmico de fato. Muito. Agora, essa lei que o presidente Siciliano menciona, dezembro de 18, né? Ela começa a valer em 19 e eu convidei para ser coautor comigo o senador Flávio Bolsonaro na ocasião da apresentação do projeto de lei. Então virou lei e a partir de 19 o governo, atendendo a determinação da lei, deixou fundamental, Barbosa, com os porque policiais. ao final do serviço o policial devolvia até então Ninguém a sua sabia arma. disso, né? Exatamente. Então a partir dessa lei o policial pode ter consigo a arma, o colete, mesmo após o expediente. Eu não posso deixar meus convidados irem embora sem mandarem seus abraços. Deputado estadual Rodrigo Amorim, seus abraços vão para quem? Francisco Barbosa, quero mandar um abraço para os jornaleiros de verdade. Pois bem, para quem conhece, eu conheço a história do deputado presidente André Siciliano, começou aí, não foi, presidente? 9 anos de idade eu tinha, acordava 5 para abrir 6 horas uma banca de jornal lá na cidade de Paracambi. Então tá incluído no meu abraço, como jornaleiro que é o presidente Siciliano. É isso aí. E o meu abraço, eu vou inovar aqui hoje, Francisco. Sim. Vou pedir não abraços, mas palmas. Palmas para o nosso querido Milton Gonçalves. Sim. Nosso grande ator e diretor. Eu tive honra de conhecê-lo realmente. Deixa um legado espetacular. Presidente André Siciliano, deputado Rodrigo Amorim voltam semana que vem.